vocês estão? Vamos para o nosso terceiro módulo da aula de paredes, quer dizer, para o nosso quarto módulo, aula de paredes, aula 3. Vamos falar um pouquinho sobre as camadas da parede, as edições de uma parede, né, possíveis, tanto em corte quanto em planta, mudança de cores, a questão das espessuras das camadas que vão compor uma parede em camadas e a divisão dessa camada em partes quantificáveis separadamente, né? Uma parede pode ser composta de uma estrutura, tijolos, ou concreto, ou blocos cerâmicos, né? Ou blocos pré-moldados, ou paredes, por exemplo, de gesso acartonado, né? E a gente pode alterar essas configurações, né? Aqui nós vimos até então uma parede simples, né? A gente fez aqui selecionando a arquitetura paredes, né? Nas outras aulas, uma parede simples. Eu vou mostrar para vocês como a gente faria para editar essa parede genérica de 15 centímetros e a partir dela criar uma nova, tá bom? Qualquer template previamente construído no Revit já vem com algumas opções de parede e agora vocês podem criar novas e assim ir editando o template de vocês conforme a necessidade de cada projeto de vocês, tá? Comando para parede, WA, ou vocês vão aqui em arquitetura parede e logo aparecem as opções existentes aqui no seletor de tipos. Eu vou criar uma nova parede com camadas. Vocês podem ver que essa parede básica, ela não mostra a sua divisão interna, externa, nenhuma camada, nenhum efeito, né, em corte nessa parede. Então, nós vamos criar esses efeitos para fazer essa distinção entre as camadas e construir paredes em camadas. Então, aqui, em editar tipo, eu vou duplicar a minha parede existente, previamente, vou chamar ela de alvenaria bloco em camadas. Ela vai ter 15 centímetros com as suas camadas, né, que eu vou colocar de pintura e acabamento cimentício, então vamos deixar aqui em centímetros mesmo, 15 centímetros. Isso aqui é só o nome, tá, pessoal? Ainda não estamos falando da espessura da parede, não. Agora que nós vamos editar. Então, aqui está a parede previamente construída, né? Sua parede de modo simples, como ela apareceria em corte, né? Caso ela passe aí pela linha de corte. Então, aqui vocês escondem em visualizar, né? Ou expandem a visualização do desenho da parede, tá? Caso vocês estejam com ela fechada, a janela apareça assim, é só clicar aqui em visualizar, que vai aparecer a edição que nós estamos fazendo. Aqui na parte de estrutura, nós vamos editar a estrutura. E aqui, gente, mostra exatamente a sequência de camadas que a gente estaria vendo. Do lado externo para cima, aquilo que está acima do centro, né, que seria os blocos, né, a alvenaria estrutural dela no centro. Tudo que estiver acima são camadas para o lado externo e tudo que estiver abaixo são camadas para o lado interno. Nós vamos selecionar a camada estrutural, que é apenas a camada que foi construída aqui, e vamos apertar em inserir 2 vezes. Né? Assim, nós temos uma camada de estrutura, que estava aqui previamente no número 4, e vou subir com ela, ó, colocar ela acima, para ela ficar bem no centro aqui, ó, das outras camadas. E essas outras camadas não vão ser mais estruturais, podem ser, dependendo do tipo de parede que você vai fazer, mas eu vou chamar de acabamento 1 do lado externo, e eu vou chamar aqui de acabamento 2 do lado de cá, e vou fazer as alterações. Aqui eu vou colocar minha parede com 13, que é o tamanho do tijolo, e vou colocar 1 centímetro de acabamento para cada lado, levando em consideração, é claro, gente, um leve arredondamento, né, nunca é exatamente. A gente quer mais a termos de visualização na planta baixa dessas camadas aí e também a nível de contabilizar nas tabelas. Quando a gente estiver falando de tabelas, isso tudo é quantificável, né, em metros cúbicos ou em metros quadrados. A gente pode saber quais são as quantidades de todo o projeto através da separação dessas camadas. Então, a estrutura de blocos de alvenaria, eu vou deixar como ela está. A alvenaria em bloco é um material, se eu clicar nesses 3 pontinhos aqui, é um material que vem previamente aqui, alvenaria bloco genérico de 15 centímetros, tá? Poderia ser outra, poderia ser aço, poderia ser alumínio, poderia ser concreto, contrapiso, né? Todos os materiais aqui que o Revit já traz, mas eu vou deixar essa
na parede, na parte estrutural, né? Tá ativado aqui como material estrutural, né? Aqui nessa aba aqui. E no acabamento 1, que é a parte externa, eu vou trocar o material aqui, ó. Eu vou colocar uma cerâmica 30 por 30, é feio, né, gente? Mas vou colocar só para vocês verem aí a possibilidade de edição nas achuras e na visualização do 3D, tá? Aqui onde está sombreamento é como essa cerâmica vai ser enxergada no 3D. Então, a gente pode se utilizar aqui de uma outra cor, se a gente quiser editar o padrão dela, tá? Eu vou colocar uma corzinha mais acinzentadinha aqui, pra gente conseguir perceber a diferença das outras camadas. Pode acrescentar, inclusive, transparência, aumentando ou diminuindo a transparência, que aí a gente veria a parte interna. O padrão da superfície de primeiro plano, 30 por 30, aqui está um padrão de cerâmica, né? Tem outros padrões aqui, vocês podem escolher, se for tijolinho, né? Como está aqui, ó, o GBA Grill, né? Entre outros. Vamos deixar esse mesmo. Aqui está a cor dela, né? Um meio acinzentado. Vou colocar aqui semelhante com o que eu coloquei na visualização do 3D, só para a gente não se confundir. Um acinzentado um pouco mais puxado para o amarelo, né? Nem estou levando em consideração o nome aqui, né? Porque é só um teste. Plano de fundo e o padrão de corte. Como ela vai ser visto aqui, ó? Por enquanto ela está sendo vista como um cinza fechado, né? Eu posso colocar, por exemplo, uma achura diferenciada para essa parte aí. Então, eu vou escolher tipo essa, um crosshatch, tá bom? Para eu saber como que é esse padrão de corte. Tá? Em primeiro plano, em plano de fundo, eu vou deixar o que tá aqui mesmo. Aqui, vamos ver como é que ela vai aparecer aqui. Dá pra ver levemente as linhazinhas acinzentadas, né? E a cor de preenchimento dela. Vamos deixar assim por enquanto. Essa seria a nossa cerâmica de 30 por 30, que é o acabamento externo, do lado externo. O acabamento interno, vamos colocar aqui na aba material, 3 pontinhos. E vamos colocar um acabamento diferenciado. Poderia ser alguma superfície granito. Poderia ser um granito. Lembrando que essas texturas realistas, elas só vão ser vistas na renderização, tá? Eu vou escolher esse mármore aqui, pra gente poder ter essa percepção diferenciada. Vou deixar a cor, o sombreamento no 3D do jeito que vem configurado, porque às vezes a textura vem bem bonitinha no padrão realista quando você vai fazer a renderização ou quando você vai colocar aqui no nível alto de detalhamento, no detalhamento de materiais realistas, tá bom? Eu só vou colocar uma achura aqui no plano de corte, no padrão de corte, pra gente diferenciar da outra, tá? A gente pode colocar numa cor bem forte também, um vermelho, para poder se distinguir, né, do cinza que foi colocado aqui. E assim a gente tem a nossa parede em camadas, tá? Vamos ver como fica desenhado. Vou colocar aqui. Lembrando que a gente criou uma nova parede, né? Botamos um novo nome para ela. Vamos desenhar aqui com ela, para ver como ela vai ficar. Aí você fala, bom, Carol, não estou aqui no padrão alto de detalhamento, não estou vendo o que você editou. É porque a gente desenhou a parede como a última configuração, que é uma altura de 1 metro, então ela não passa pela linha de corte. Então, para ela passar pela linha de corte, eu vou ter que colocar aqui próximo ou acima da linha de corte, né? 2,50, 2,75 de altura de uma parede, olha lá. Aí sim, ó, o padrão externo. Vamos fazer para outras também, para ver se elas vão aparecer com a mesma junção, né, na aplicação. Olha lá, automaticamente ele dá esse trim, né, ele conecta as paredes e as suas superfícies de acabamento perfeitamente. Se eu quiser trocar, ó, eu posso inverter aqui também, tá? Vocês vejam que aqui continua a face externa na cerâmica e aqui eu inverti. Então, essa setinha, quando eu seleciono a parede, ela serve para isso, para inverter o padrão que nós configuramos previamente. Então, essa parede aqui está mais baixa, vamos ver como é que a gente visualizaria no 3D. Olha aí a cerâmica de acabamento externo.
tá? Lembrando que aqui nós estamos com o padrão, as opções de exibição, ela está em cores consistentes ou sombreado. Eu posso colocar em cor realista, olha, aparece o mármore, né? As placas, as divisões aí da pedra, certinho. E a cerâmica como se fosse um porcelanato sem junta, né? Que é o que tá aí pegando como tendência cada vez mais, né? Então aqui eu tô no padrão realista, cores consistentes ele já me mostra somente a cor mesmo. Sombreado ele me mostra essa divisão das placas aí, né? Bem sutil, mas mostra. E nós também podemos ver a diferença na planta baixa quando eu troco o padrão para médio e para baixo, tá? Em baixo, padrão baixo, ele não vai mostrar todas essas camadas, até porque quando você aproxima, dependendo da escala, você não consegue ver essa achura, nem essa divisão aqui, certo? Vamos voltar lá no 3D, eu quero fazer uma edição agora, aqui nessa parede, supondo que nós queremos fazer uma curva, né? Como editar essa parede, como transformar, fazendo um chanfrado aqui em vista, né? Nós temos algumas elevações existentes, eu posso apertar aqui, ou lá em térreo também, eu posso vir aqui, ó, fachada 1, dar 2 cliques no cantinho da seta e fazer por aqui também. Olha, selecionando essa parede, aparece logo aqui na aba modificar, editar perfil, tá? Aqui eu tenho várias possibilidades de desenho. Esse arco aqui em concordância, ele é bem interessante. Eu clico nas linhas, olha, e ele me dá várias opções de concordância, fazendo o chanfrado aí possível nessa parede. Uma vez que eu terminei de desenhar, na aba modificar, eu preciso concluir o modo de edição ou cancelar. Então, eu vou concluir para ver o chanfrado acontecendo. Então, todas as achuras, todas as cores, todos os padrões, né, tanto no 3D, olha lá, quanto aqui, foram, né, editados automaticamente pelo Revit, conforme a necessidade aí que foi mostrada, tá bom? Além dessa forma de fazer camadas, lembrando, gente, que eu posso editar por aqui pelo 3D também, tá? Aumentando, diminuindo, fazendo aqui também no 3D as edições necessárias, tanto de comprimento da parede quanto de altura, tá bom? Então, isso é possível de ser editado aqui no 3D, a gente só não faz porque não é uma forma muito precisa, né? Então, por exemplo, se eu quiser acrescentar uma outra mureta, né, de 1 metro aqui na frente, né, vamos supor um acabamento, uma parede, um pequeno chanfro, né, uma pequena moldura ou um pequeno revestimento à frente dessa parede, né, e esse revestimento ele vai circular toda a minha parede ou meu muro, que seja. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui. Eu vou fazer desse lado de cá, porque aí eu uso como referência esse distanciamento aqui. Vamos na planta baixa, ver quanto que eu coloquei aqui. Eu vou colocar essa distância aqui. Me apareceu uma cota temporária. Então, eu vou colocar essa distância de 6, pode ser. 6. Então, vamos criar um acabamento, além desse acabamento da parede de 15 centímetros. Eu quero um acabamento em tijolinho, né? Vamos supor, aqui, que vai fazer o emolduramento dessa parede a partir desse chanfrado. Né? Ele vai ter 6 centímetros de espessura. Como é que eu faço? Vamos criar uma parede de 6 centímetros de espessura, a partir da parede que nós criamos, editar tipo. Ela é uma parede cheia de camadas. Vamos duplicar. E vou chamar assim, acabamento, saia de tijolinho. Ele vai ter 6 centímetros. Eu tô, por enquanto, né, gente, só colocando o nome dele, tá? Aqui, então, em estrutura, vamos editar. Ele vai ter no total 6, então aqui eu vou colocar 4. Para que os acabamentos sejam de 5 e de 6. Se bem que eu não preciso, né? Eu preciso só da estrutura do tijolinho, tijolinho aparente mesmo. Então, eu posso excluir essa camada. Seleciono a camada 2, excluo. Seleciono a camada 3, excluo. Pego essa estrutura aqui, coloco ela com 4 centímetros e vamos mudar. Vamos ver se tem tijolinho aqui, o acabamento tijolinho, se ele já existe nos materiais. Aqui vai ter a alvenaria.
Talvez tenha cerâmicas, né? Algumas cerâmicas. Terra, vamos colocar esse aqui de terra, porque seria a cor do tijolinho, né? Da saia de tijolinho. E a gente faria uma edição aí nas visualizações aqui dos materiais. Então, o que eu vou fazer? Primeiro a cor, eu vou colocar essa terra com uma cor um pouco mais terrosa, de areia, algo assim, né? Um pouco mais avermelhada, para lembrar o barro, né? Em primeiro plano, eu quero um padrão também de tijolinho, que lembre pelo menos alguma coisa nesse sentido. Vejam o que aqui tem de madeira também, né? Eu vou escolher algo assim, um crosshatch mesmo. E a cor do crosshatch pode ser uma cor meio acinzentada. Aqui, quando nós estamos falando de plano de fundo, eu não vou modificar. No plano de corte, aqui já está a achura padrão de terra, né? Mas como eu estou fazendo um tijolinho, né, gente? Eu vou colocar algo diferenciado. E vou colocar a cor também aproximada com a cor que eu tinha selecionado anteriormente. Um vermelho, um marrom avermelhado, né? Isso. Plano de fundo, ok. Só o crosshatch que tá aqui dessa cor. Beleza. Então, eu tenho aí em planta baixa, em corte, né, uma parede. Aqui eu vou colocar 6 centímetros. Não, 4. Né, limite do núcleo, isso aqui a gente é bom sempre deixar, né, que são as linhas de desenho, que não são linhas de materiais. Eu vou dar um ok. E vamos criar essa parede aqui, ó. Vamos clicar aqui, vamos clicar no acabamento, lembrando que a altura desconectada tá 1 metro já. Depois, se eu quiser, eu posso editar. Dou um ESC aqui e vamos ver como é que ela ficou no 3D. Olha lá, uma espécie de textura de terra, né? Que a gente tá aqui na cor realista como ela apareceria no render. Em cores consistentes ela vai ficar com essa textura quadradinha, né? Que eu não editei. Assim como em sombreado também apareceria, né, essa face de acabamento. E linha oculta, tudo branco apenas com as achuras convencionais. Tá? Isso aqui é só mais uma forma da gente editar a parede para que ela venha com as cores aí que a gente deseja, né, os acabamentos necessários e as formas, né, geométricas editadas conforme a necessidade. Agora nós vamos ver como a gente faz a distinção dessa camada, né? Temos paredes aqui com muitas camadas diferentes, né? Temos aqui, né, várias possibilidades de visualização. E essas paredes aqui ainda não estão em corte. Deixa eu aumentar aqui pra gente ver a diferença. Isso. Vamos ver como a gente faz a distinção dessas camadas em vista, né? Se a gente quiser separá-las. E aí, como que a gente faz essa separação das partes, né, dessas camadas? Nós podemos selecionar a parede que nós queremos dividir e aqui na aba modificar, criar peças. Ele automaticamente faz a distinção entre elas. Nós vamos pedir para ele mostrar os manipuladores de cada uma dessas camadas, né? Assim a gente pode visualizar a separação de cada uma delas, né? Aqui nós temos a cerâmica na parte externa e aqui nós temos uma outra superfície internamente, né? Nós podemos ver aqui a separação certinha dessas camadas. Temos aqui essa parte externa, que é da cerâmica, né? E nós temos essa parte interna, o sanduíche, né? O miolinho aí, também separadamente. Aqui nós podemos ver e quantificar, né? Depois nas tabelas, né? Já que eles estão divididos em partes, né? Essas paredes, elas podem ser quantificadas nas tabelas que podem ser criadas para os quantitativos
na etapa de orçamento. Né? Se a gente colocar aqui no perfil realista, a gente vê a distinção do bloco cerâmico de 15, né? Do revestimento de 1 centímetro do lado de fora e do lado de dentro do revestimento também de 1 centímetro. É claro, né, gente, mármore não tem 1 centímetro, foi só um lançamento aí que a gente fez aleatório, tá bom? Ficamos por aqui, agora nós vamos ver as paredes de vidros, caixilhos, paredes cortinas, clarabóias, criação de estruturas de caixilhos de alumínio ou de madeira para a colocação de esquadrias de vidro. Até a próxima!